conflito de terras entre o estado do Piauí e o estado do Ceará, que se arrasta há mais de um século, esse litígio. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Nós vamos querer saber tudo dele, mas antes, preste atenção na reportagem que foi feita pela Solange Souza, historiando o assunto e contextualizando. Vamos lá. Essa é uma história antiga. A formação territorial do Piauí começou em 1535 com o processo de organização do Brasil colônia através das capitanias hereditárias. A criação ocorreu em 1759, durante o período pombalino. O primeiro mapa produzido foi em 1760, por Henrique Antônio Galúcio. Os limites foram definidos, mas a disputa territorial estava apenas no começo. O litígio entre o Piauí e o Ceará tem como divisor natural o Planalto da Ibiapaba. Mas de quem são essas terras? Historicamente são do Piauí. Desde os primeiros documentos da colônia, os documentos que tomam serras, a lombada de serras, como divisórias, você vai para o sentido das águas. As águas que caem em cima da serra, quer dizer, no caso da Ibiapaba, a famosa Serra Grande, que descem para o rumo do Rio Parnaíba, todas as águas que descem, orientadas por esses afluentes, são historicamente o Piauí. O que cai para o lado de lá da serra é Ceará. Isso é a coisa mais fácil que tem de se estabelecer. Né? Esses princípios do pluvium, o sentido das águas, né? Divisório. A disputa territorial causa problemas socioeconômicos para a população, que não sabe ao certo a que estado pertence. A área em litígio é essa que aparece em verde no mapa. A primeira área tem 217 quilômetros quadrados. Fica entre Luiz Correia e Cocal do Piauí e entre as cidades de Granja e Viçosa, no Ceará. A segunda área tem 657 quilômetros quadrados. Fica entre Cocal dos Alves e São João da Fronteira, no Piauí, e Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito e Carnaubal, do lado cearense. A terceira área tem 2.000 quilômetros quadrados. É limitada no Piauí pelas cidades de Pedro II, Domingos Mourão, Buriti dos Montes. E no Ceará, pelos municípios de Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. A divisão das terras, das sesmarias, de um modo obedeciam esses cursos de água. O litoral, a divisão está dada desde o século XVIII, aliás, desde o século XVI. O limite é a região de Camusim e a Barra Grande. Isso está escrito na carta. O que viria a ser mais tarde, com a criação da capitania do Piauí em 1718 e depois confirmada e instalada em 1759, está mapeado, está desenhado. Para acabar com esse impasse de uma vez por todas e saber de quem são essas terras só com uma perícia, que envolveu mais de 3.000 homens do Exército Brasileiro e custou 6.900.000 reais. O trabalho foi coordenado pelo Comando do Serviço de Cartografia do Exército. Ainda não foi concluído. Falta a análise aérea, que vai ser feita com equipamentos especiais em um avião ou através de imagens de satélite. Mas as análises iniciais já mostram que o Ceará pode perder territórios de 35 distritos, 806 localidades, além de parte do litoral. A perícia mostra que o Ceará pode perder territórios que correspondem às cidades de Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Carnaubal, Croatá, Poranga, Ubajara, além da faixa do litoral cearense entre Camocim e Chaval. O fato do Ceará, por exemplo, ter ocupado o litoral até onde hoje é Luiz Correia, isso foi um esbulho. Esse litoral entre Amarração e Camusim jamais pertenceu ao Ceará. Piauí, em 1880, aceitou trocar o que era dele, a sua praia continental, pela melhor comarca que existia no Piauí na época, que era de Príncipe Imperial, que hoje é Crateús, mais de 6 municípios dos melhores do Ceará.
que é justamente a região da nascente do Rio Puti. Uma capilaridade de afluentes muito bela, cheia de lugar. O Ceará ficou com todos. O comando de toda a operação foi do general Edson Leal Pujol, o mesmo que fez um trabalho semelhante em terras na divisa do Piauí com o Tocantins. Com base no trabalho do Exército, o Supremo Tribunal Federal devolveu terras de cultivo de soja, milho e algodão do Tocantins para o Piauí. A reportagem da Solange deixa muito claro o momento, não é, que esse litígio alcançou, o momento atual, e há uma expectativa do governo de que rapidamente, porque em termos históricos, né, às vezes meses, anos, são uma fração pequena de tempo, mas no mais breve possível, o Estado consiga, de posse desses documentos técnicos, geográficos, aerofotogramétricos, levantamento feito pelo Exército Brasileiro, lá no Supremo Tribunal Federal, que o Piauí possa fazer como fez no caso do litígio de terras com o Tocantins, onde o Piauí foi vencedor. Então, a ideia é que agora, nesse processo que começou em 2011, no Supremo, o Piauí possa também ser declarado vencedor e essas terras que a Solange mostrou, cidades, localidades e povoados, venham a fazer parte, a se incorporar geograficamente ao nosso Estado. Agora, o que a gente está fazendo aqui é a discussão técnica, e é o que nós pretendemos. Por que tecnicamente, essa área que está disputada é nossa? Nossa, que eu digo, dos piauienses. Tecnicamente, porque do ponto de vista político, cada um vai defender sua narrativa e os seus interesses. E está certo, o governador do Piauí vai defender o Piauí e seus deputados, o governador do Ceará e seus deputados vão defender o estado deles. Isso aí está ok, não é? Mas precisamos observar, e eu imagino, é isso que a justiça lá no Supremo vai decidir, tecnicamente, historicamente, o que os fatos históricos e geográficos dizem. Como eu disse, a gente está aqui com o doutor Eric Melo, professor, geógrafo, e é ele que auxilia a Procuradoria-Geral do Estado nesse processo. Eric, o problema todo começou com essa decisão de Dom Pedro II, em 1880, que o doutor Fonseca disse aí, a terra já era do Piauí e o Piauí aceitou como os cearenses, aspas, ocuparam ou invadiram o litoral que pertencia desde 1760 ao Piauí. O Dom Pedro, para atenuar o conflito, acabou dizendo, não, então o Piauí volta a ter esse litoral, mas essa área ali das nascentes do Poti, onde a cidade mais proeminente é Crateús, né, vai para o Ceará. E, inclusive, diminuindo o que nos cabia originalmente. O que nos cabia era de Camusim até Amarração. Mas o decreto do imperador de 1880, ficou ali do Cajueiro da Praia, né, atualmente, né, até Amarração. O ponto, claro, o início de tudo é o mapa de 1760, né? Bom, na verdade é um pouco antes. A gente tem essa ideia de que o que é Piauí, o que seria Ceará, mas sendo que o Piauí ele vem surgir depois do Ceará. Quem surgiu primeiro, né, em termos de território, foi o território do Ceará. Só que então, focando nisso, eu posso dizer o que é alheio ao Ceará, o que é do Ceará e o que não é. O que não é do Ceará. Porque o Piauí era Maranhão, o Grão-Pará, exatamente, né? Exatamente. O que hoje Piauí era Grão-Pará. Isso. O Ceará era o quê? O Ceará era uma outra capitania. Essa capitania tinha, a divisão das capitanias era sempre no litoral, né? O que era no interior era apenas uma suposição, era linhas adentro.
E o limite da capitania do Ceará ia até o rio Camusim, né? O Rio da Cruz, e até onde Que hoje lá é Rio Coreaú, Isso, em Camusim. na cidade de Camusim. Depois de um tempo, com a ideia de criação de um hospício no litoral, né, foi cedido aos indígenas um pedaço de terra que compreende do rio Timonha até o Camusim. O Que Rio depois- Timonha, que é aquele que divide hoje o Piauí do Ceará. Isso. Na verdade, o Ceará já avançou um pouquinho além do Timonha. Aham. Já avançou um pouquinho mais. Então, nessa área seria uma área dos indígenas, mas só quem comandava, né, os indígenas seria o pessoal de granja, né, os padres de granja. Então, isso acabou sendo anexado ao Ceará já no século XVII ainda. Bom, então o território do Piauí, quando ele veio se consolidar em 1718 e posteriormente em 1759, durante o período pombalino, né, tivemos a criação do primeiro mapa do Piauí. Já seguindo os moldes, Que é esse aí, ó. Mostra aí, Juliana. Pombalina é o Marquês de Pombal. E aí está aí o primeiro mapa do Piauí, é 1760. É esse que a gente vai ver aí. Vamos. exato. Então, quando esse mapa foi criado, ele já foi criado Colocar, com Juliana. os novos acordos internacionais daquela época, do Tratado de Madrid de 1750. Então, esse documento, É esse aí, né? esse mapa, lembrando que o primeiro mapa do Ceará é de 1800, 40 anos depois da criação desse mapa aí. E esse mapa tem uma riqueza de detalhes, porque ele não foi só um mapa, ele foi um dos primeiros censos demográficos do Piauí. Todos esses nomezinhos que você está vendo aí, quando Galúcio, Henrique Galúcio. exatamente, ele fez um engenheiro do exército extremamente respeitado, não só aqui, mas em Portugal. Existe muitas homenagens a ele em Portugal. Ele fez, e todos esses nomezinhos ele registrou o nome da população que estava lá nesse lugar, registrou tudo, certo? Então esse mapa aqui é o ponto de partida que a gente pode dizer dessa questão. Tá. Perceba que existe um bolsão na parte ali superior Quer dizer, direita. dá para ver que a boca do litoral do Piauí aí é bem ampla. Muito, muito ampla. Depois foi afinando com a ocupação por cearenses, é isso? Exatamente. Essa ocupação ela se dá pelo motivo de migrações por conta da seca, né? O estado do Ceará, assim como boa parte do sertão do Nordeste, sofre com secas severas e muitos fluxos foram criados a partir dessas secas. Então, Tá, só para a gente explicar para quem está em casa vendo agora. Essa linha, esse limite amarelo claro, sim, seriam as serras, né? isso, E o vermelho, o rio Parnaíba. exato. Isso quer dizer que geograficamente o Galúcio entendeu que o estado Piauí seria essa bacia, do Parnaíba até as serras, correto? Correto. Lá em cima, vamos identificar que onde está por esse mapa, é ali Camusim, correto? Que é o rio Coreaú. Um pouco mais isso, nós temos ali, exatamente, temos o Camusim, a marra direita, Aham. né? E o que é importante frisar? Que a divisa Não, eu entre digo, territórios... porque do ponto de vista do litoral primeiro. Então, iria, em tese, de Camusim até onde é hoje o Delta. Exatamente. Até o Delta. Que é uma outra questão também mas do depois dela. a gente Mas vai depois a pra gente entra ela. nela. Mas o que é importante frisar é que o divisor territorial do Piauí... Porque por esse Ele mapa aí, obedeceu critérios me físicos. permita saber se eu estou sendo ignorante e me ajude. Por esse mapa que está aí, também o delta ali inteirinho é nosso. O delta inteirinho é nosso. É Piauí, Só, de acordo com esse mapa. só que a questão é um pouco mais complicada do delta. Tá, mas então vamos voltar Mas para o litoral a do gente pode Ceará. discutir em um outro momento. Mas o que é importante frisar é que a referência territorial do Tratado de Madrid de 1750, que embasou a produção desse mapa, considera os territórios divididos, né, por divisores naturais, que seria ou serra, que é o caso do que a gente consegue encontrar aí, ou divisor de água, Que é o rio que Parnaíba é o lá. rio Parnaíba. Bom, mas perceba que existe um bolsão ali na parte superior leste, né, na direita, que esse bolsão ele seria onde hoje é Crateús.
Tá, que é nascentes do Poti. Então, historicamente, se diz que houve uma troca, né? Então, é preciso modificar esse discurso. A modificação desse discurso é porque, em 1823, em decorrência da Batalha do Genipapo, os cearenses vieram para o Piauí lutar contra as tropas de Fidié. Quando eles foram retornar, após vencer as tropas de Fidié, eles, que haviam criado já uma parada, um ponto estratégico em amarração, na verdade, na comunidade de Cumurupim, eles resolveram ficar. E serviram de núcleo, né, de recepção para outros cearenses que vinham fugido das secas. Então, criou-se um núcleo cearense no litoral do Piauí, isso em 1823. Aham. Em seguida, em 1824, já teve um grande fluxo por conta da seca. Em 1844, outra seca. E aí, então, por isso, o imperador resolveu. Bom, já que eles ocuparam o Piauí quer, eu vou devolver ao Piauí o que já era dele por esse mapa e passar como compensação aos cearenses as nascentes do Poti. exatamente. Na verdade, não compensação, mas uma forma de diminuir os danos causados pela seca. Porque como as águas do Piauí, elas... né, São mais do Poti, abundantes. exatamente, são mais abundantes. E o Piauí sempre esteve de costa para a serra, até por questão de lógica, o rio vai ficando mais denso para cá, eu olho para cá. Tá. Né? Enquanto que na serra mais seca, então ele cedeu essas terras e ficou como troca. Isso é um Na verdade, decreto real, isso aí não dá para mexer, dá? não dá. Isso Na, aí não... na verdade, nos dias atuais, a gente vem seguindo uma tentativa de colocar em prática o que foi acordado em 1880. Quer dizer, peraí, então volta para o mapa lá. Quer dizer que mesmo o que o imperador definiu hoje não é cumprido? Não, nunca Porque foi. nós temos duas coisas, olha só. Só foi cumprido por parte do Piauí. Só para ver se o povo entende, quer dizer, não é que o povo entende, é para a gente ir construindo junto a ideia. Sim. De 1760, que é o mapa, aí é que está tudo descumprido mesmo. Porque a área seria bem maior, e toda a bacia do Poti, o litoral de Camusim até a Pedra do Sal e tal. Mas, em 1880, o imperador, por causa desses argumentos que foram levados a ele, a seca, a ocupação e tal, ele disse, não, então eu vou definir a questão. O Piauí fica daqui e é Ceará para lá. Isso. Já quer dizer que depois de 80, o Ceará continuou em tese, ocupar espaços que no mapa de Dom Pedro também eram do Piauí? Sim. E continua até hoje. Que são esses municípios que o Piauí está requerendo no Supremo? Exato. Tem um mapa que a produção tem aí, que tem um roxinho na cor do Ceará e laranja na cor do Piauí. Que é o mapa do litígio, Juliana. Pois é. Nesse mapa, e tem, né, em destaque bem no meio, a área de litígio. Dá de perceber já nesse mapa, é um shape do IBGE, que o Ceará ele já avançou para dentro do território do Piauí, além das áreas de litígio. Porque a gente tem que entender que as áreas de litígio É esse hoje... aqui que está verdinho, marrom e rosa? Deixa eu ver a cor, por favor. Isso aí? Não. É outro. Ela vai mandar aqui. Então, o que acontece? Hoje nós estamos disputando uma área de litígio através do processo que foi dado em 2011 junto ao STF, mas essa área de litígio que nós estamos pedindo hoje, ó, É aí, né? quem está pedindo é só esse amarelo. Isso daí é nosso. É certeza que é nosso. A área de litígio real era muito maior do que está em amarelo aí. Agora me diga uma coisa, por que está aqui, ali é roxo, né? Isso. Por que tem um pedaço roxo entre o amarelo de litígio e o que é Piauí? Porque é invasão. Avanço cearense. E esse avanço cearense, ele é Se deu ao longo aí das décadas. e continua. Para o senhor ter noção, em 1986, a área de litígio era 1.700 km². 1986. Hoje, são 3.123 km². Só para a gente fechar do ponto de vista ainda geográfico e técnico. Sim. A ideia lá de 1760 do... Não é o nome dele? O Galúcio. Henrique Galúcio. Sim. A ideia dele era, como se fazia à época, limites geográficos
Então está ali o Parnaíba de um lado, está aqui a serra. A serra, a água cai na serra. Sim, A água que descer para o lado de lá é Ceará. sim, A água que descer para o lado de cá é Piauí. exato. Por isso que, para a gente exemplificar, foi uma conversa que eu estava tendo aqui com ele antes de começar o programa, Tianguá, que é a área de litígio, correto? Tianguá, se você já foi por terra para Fortaleza, você vai subindo daqui para lá, que é a Serra Grande, a Serra da Ibiapaba, é uma subida mais leve, né? Você vai subindo, mas quando chega em Tianguá, aí não, aí a descida é rápida, tanto que tem a famosa descida da serra. Escarpa. Por quê? Porque é a área mais cortada, mais escarpada, é isso? Isso, escarpado. Muito Mais escarpada. Então, o que é que significa no limite? Do ponto mais alto da serra para cá é Piauí. Sim. E do ponto mais alto da serra para lá é Ceará. Sim. Por esse raciocínio, Tianguá nos pertence? Pertence em partes. Só vai entrar no que pertence o que foi delimitado no mapa de 2011. O processo Eu vai sei. entrar Não, eu estou todo- dizendo que Mas nós... se fôssemos pelo termo técnico, mais no seu mais puro técnico, pertenceria sim. Mas o que está em disputa no tribunal... É uma área não. menor. É uma área menor que essa Exato. que você mostrou. Exatamente. Então, bota o mapinha de novo. O que está na justiça, o Piauí teria... Vamos lá, minha gente. O Piauí, em tese, teria direito a muito mais áreas. Sim. Mas o que está em litígio hoje e o que o Piauí solicitou ou pleiteou no Supremo é essa área amarela. Exatamente. Muito bem. Eu acho que está explicado e, repito, é importante que a gente faça essa discussão do ponto de vista técnico. Porque se for para a política, é aquilo que eu disse, todo mundo tem razão. O governo do Piauí, seus deputados defendem o Piauí, o governador do Ceará e seus deputados defendem o Ceará. Então é para isso que existe a justiça que, baseada em laudos técnicos, vai fazer a decisão, conforme aconteceu no caso do Tocantins. Quero agradecer